Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje a gente vai ver quais são os impactos da redução da taxa de juros nos nossos investimentos. Afinal de contas, será que quando ocorre uma queda de juros, essa queda é prejudicial para os nossos investimentos? E se for, será que teria alguma alternativa para que a gente possa minimizar esses impactos? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, na prática, uma aplicação pós-fixada, qual que é o impacto que ela sofre. Eu vou utilizar como exemplo o Tesouro Selic e a gente vai ver passo a passo como funciona isso de uma forma bem prática. Bom, antes de iniciar esse conteúdo que eu vou mostrar na tela do meu computador, é importante eu apresentar alguns conceitos iniciais para você. Obviamente, eu acredito que você já conhece esse conceito, mas é importante para que eu possa desenvolver essa videoaula da melhor forma possível. Quando a gente faz uma aplicação financeira, basicamente o que a gente está buscando nesse investimento? Então eu fui lá, fiz um investimento. O que eu estou buscando? Muitas pessoas vão dizer que a gente está buscando ganhar dinheiro. Na verdade, esse conceito não está totalmente correto. Quando a gente faz uma aplicação financeira, o que a gente está fazendo justamente é abrir mão de utilizar esse dinheiro agora para utilizar esse recurso financeiro no futuro. E qual que é o nosso objetivo com isso? O nosso objetivo é que a gente possa aumentar o nosso poder de compra. E aí tem a primeira observação importante. Aumentar o poder de compra não significa necessariamente ganhar mais dinheiro. Às vezes você ganha mais dinheiro, mas você não aumenta o seu poder de compra. Então esse é o ponto fundamental. Baseado nisso, a gente vai entender nessa videoaula os conceitos que são simples, que eu acredito obviamente que você já conhece, mas que eu preciso exemplificar nessa aula para que fique claro o conteúdo. Conceito de taxa bruta, taxa líquida e taxa real. A gente vai ver isso passo a passo, eu vou mostrar para você na calculadora, vou fazer manualmente e depois vou mostrar também numa planilha de Excel, que no final do vídeo você vai ter acesso a essa planilha sem nenhum tipo de custo, sem absolutamente nada, tá bom? Então fica comigo, dá uma olhada agora na tela do meu computador. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no site do Banco Central. Então já entrei aqui no site do Banco Central, já deixei tudo preparado, também para a gente economizar tempo nessa videoaula. E aqui, a primeira informação que a gente tem é a taxa Selic, que está sendo praticada atualmente a 10,25%. Observe que essa é a taxa Selic meta. Então, o investidor, quando faz uma aplicação no Tesouro Selic, ele é remunerado pela taxa Selic diária. É o que o pessoal costuma chamar de Selic Over. E aí a gente vai perceber que ela é um pouquinho menor do que a taxa Selic meta. Então, a gente já tem a primeira informação aqui. A taxa de remuneração do investidor que aplica no Tesouro Selic atualmente é 10,15%. A partir daí, a gente precisa coletar uma outra informação, que é a informação da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Nesse caso, a gente consegue enxergar que a inflação dos últimos 12 meses foi de 3,60%. Observe o seguinte, essa é uma inflação que já passou, mas que a gente vai levar em conta para fazer o cálculo do ganho real quando a gente faz uma aplicação no Tesouro Selic. Então, já coletamos as duas informações importantes aqui no site do Banco Central. A partir daí, eu vou fazer o cálculo manualmente aqui na calculadora, só para você entender o conceito, e depois a gente vai conseguir fazer o cálculo na planilha e você vai ter acesso a essa planilha. Mas, para entender o conceito, vale a pena fazer o cálculo aqui manualmente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a taxa de remuneração que o investidor tem aplicando no Tesouro Selic atualmente. Então perceba que essa daqui é a taxa bruta, 10,15%. É óbvio que essa taxa ela vai oscilar durante o período, né? Porque a gente tem uma aplicação pós-fixada. Mas hoje a gente pode considerar ela como a taxa bruta para o investidor que aplica no Tesouro Selic. Beleza. Bom, a partir daí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar abater o custo do Tesouro Selic. A taxa de custódia cobrada pelo Tesouro é 0,30 e eu preciso abater isso dos meus rendimentos. Então, beleza. Então, vou fazer o abatimento aqui. Mesma coisa, coloco um fator aqui e faço a divisão simples de um pelo outro. Beleza. Bom, a partir daí a gente tem uma taxa líquida parcial.
Por que parcial? Porque eu descontei o custo, que é 0,30 do Tesouro. Porém, eu ainda não descontei o imposto de renda. Nesse caso especificamente, vamos levar em consideração que o investidor está na alíquota de 22,5%. Seria a maior alíquota de imposto de renda que o investidor pagaria nessa situação. Então, aqui a gente descontou e aí a gente já tem a taxa líquida, que é a taxa descontada de custos e impostos. Porém, para que a gente possa obter a taxa real, a gente precisa abater a inflação do período. E aí a gente está levando em consideração a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que a gente viu que deu 3,60. Beleza, faço a mesma coisa, vou acrescentar um fator aqui e faço uma divisão simples de um pelo outro. Bom, aqui a gente já vai conseguir enxergar qual que é o ganho real que o investidor tem atualmente com esses dados que eu coletei. Então, o investidor que está aplicado no Tesouro Selic hoje, com esses dados, tem um ganho real de 3,87%. Na verdade, esse ganho real pode ser maior, porque se ele segurar esse papel e essa taxa se mantiver, ele vai diminuir a alíquota de imposto de renda e aí o ganho real vai aumentar. Mas vamos levar em consideração esses dados que a gente acabou de calcular. Então, o investidor tem 3,87% atualmente de ganho real. Bom, então como é que a gente pode comparar agora? A gente pegou esse ano atualmente, que é um ano que está tendo reduções consistentes de juros, e a gente conseguiu calcular e atualmente a gente consegue enxergar que o ganho real do investidor que aplica no Tesouro Direto, no Tesouro Selic especificamente, é de 3,87%, em um ano de redução de taxa de juros. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um ano de alta de taxa de juros para que a gente possa fazer um comparativo. Vamos pegar lá o ano de 2015. Vamos lá no site do Banco Central. Já deixei separado aqui, 2015. E aqui a gente vai conseguir enxergar qual que é a taxa de juros que foi praticada durante o ano de 2015. Então, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó. Separei já as taxas que foram praticadas em 2015. Percebam que aqui a gente tem a Selic Meta, e aqui a gente tem, desse lado, a gente tem a taxa Selic Over, a taxa praticada para o investidor, né? Bom, a gente consegue visualizar em ambos os casos que houve uma alta consistente de juros em 2015. Saiu de 11,15% e fechou o ano em 14,15%. Então, imagina o seguinte, imagina um investidor que ficou posicionado no Tesouro Selic durante todo esse ano de 2015. Obviamente, ele não pegou essa taxa de rentabilidade de 14,15%. Por quê? Porque ele pegou uma média durante todo esse período. Então, você tem taxas menores do que 14,15%. Então, a gente precisa fazer esse cálculo dessa média para poder saber exatamente quanto que foi rentabilizado o investidor que aplicou no Tesouro Selic em 2015. Então, a gente vai conseguir fazer isso utilizando uma técnica bem simples aqui. Eu utilizei a calculadora da CETIP e a partir daí a gente já sabe que um título privado a 100% CDI, ele vai te oferecer uma taxa muito próxima da taxa Selic Over, né? Então, a gente consegue ver que para quem aplicou a 100% CDI, pegou 13,18%. Porém, uma aplicação na taxa Selic tem um ganho nominal maior do que o CDI. E esse ganho nominal faria com que o Tesouro Selic em 2015 tivesse trabalhado em aproximadamente 13,5% durante aquele ano. Então, a gente já tem esse dado, 13,5%. Então, eu venho aqui e coloco 13,5%. Bom, imaginando que o investidor está na alíquota máxima de 22,5% e que ele paga 0,30 ao ano e que a inflação do período, a gente vai ver agora, inflação acumulada de 2015 foi de 10,67%. Então, eu venho aqui e coloco 10,67%. Beleza, o que a gente consegue enxergar aqui? Que o investidor que aplicou no Tesouro Selic durante o ano de 2015, ficou posicionado durante todo o ano, provavelmente pode ter tido um ganho real negativo. Eu digo provavelmente porque se esse investidor ficou durante todo o ano de 2015 aplicado, ele não entraria na alíquota de 22,5%, mas sim numa alíquota de 17,5%, o que faria com que o ganho real dele fosse praticamente nulo, 0,17%. Marque esse número, 0,17%.
que daqui a pouco a gente vai fazer um estudo em cima dele que vai ser bem legal para você entender. Então, o investidor, nessa situação, teve um ganho real praticamente zero. Na verdade, quando a gente faz uma aplicação de liquidez imediata, o objetivo dessa aplicação é manter o seu poder de compra. Se ela está te dando um ganho real, que é o que a gente está tendo atualmente, nesse ano de 2017, é porque essa aplicação é extremamente vantajosa. Por quê? Primeiro, você tem segurança. Segundo, você tem liquidez. E terceiro, você tem um ganho real, o que não é comum de acontecer em outros países, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um ganho real muito elevado. E aí, quando a gente fala ainda de uma aplicação no Tesouro Selic, é excelente, né? O Tesouro Selic, o objetivo dele é apenas manter o seu poder de compra. Se ele te dá ainda um ganho real, e um ganho real bastante alto, de mais de 3% atualmente, então isso é vantajoso para você como investidor. Então, o que a gente conseguiu enxergar? Que o Tesouro Selic, num ano que teve uma alta de taxa de juros, trouxe um ganho real para o investidor de 0,17. Vou até considerar uma alíquota de imposto de renda menor, de 17,5%. Porém, nesse ano que está tendo queda de juros, o ganho real está em quanto? 3,87, que foi o que a gente viu aqui. O que a gente percebeu? Que uma alta na taxa de juros não significa necessariamente que o investidor vai ganhar mais. Na verdade, ele vai diminuir o seu poder de compra, porque a inflação está aumentando. Isso tende a acontecer. Ele diminui o poder de compra. E quando ocorre uma redução de taxa de juros, a gente está percebendo que essa redução não necessariamente faz com que ele ganhe menos. Na verdade, ele aumenta o seu poder de compra. Foi esse comparativo que a gente fez. Ano de baixa de juros, esse ano, e ano de alta de juros, 2015. A gente percebe que o ganho real aumentou para o investidor. Agora, você pode estar se perguntando assim para mim, Michel, mas e se eu colocasse o meu dinheiro na poupança? Será que não seria mais vantajoso em 2015, já que eu não tenho tributação de imposto de renda e também não tenho custos operacionais? Vamos ver esse cálculo aqui. Bom, a poupança rendeu 8,15% em 2015. Não tem imposto, de fato, não tem imposto, e também não tem custo. Beleza. Só que a inflação a 10,67 fez com que o investidor, a pessoa que tinha dinheiro aplicado na poupança em 2015, ficou posicionado na poupança em 2015 durante todo o ano, perdeu o poder de compra. Então a gente percebe que o investidor teve um ganho nominal de 8,15, só que esse ganho nominal não foi suficiente para cobrir a inflação, que foi de 10,67. E com isso ele perdeu 2,28% de poder de compra. Então não teria valido a pena manter na poupança. Na verdade, seria o pior dos cenários, né? Tirando a opção do investidor não fazer nenhum tipo de aplicação. Bom, agora a gente pode fazer um exercício interessante. Observa que em 2015, o investidor, com uma taxa de juros a 14,25%, se ele ficou posicionado durante todo o ano, ele teve uma rentabilidade aproximada de 13,5% no Tesouro Selic. Porém, se ele tivesse aplicado durante esse ano, ele teria um ganho real de 0,17%. Isso levando em consideração uma tributação de 17,5%, porque ele ficou posicionado durante um ano. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma simulação de quanto teria que estar a taxa Selic atual para que o ganho real fosse equivalente, o ganho real de 2017, fosse equivalente ao ganho real de 2015, que foi um ano onde a gente teve uma alta de taxa de juros. Vamos ver isso? Dá uma olhada aqui. Bom, a gente sabe que o imposto de renda que a gente levou em consideração foi 17,5%. O custo, 0,30%. E a inflação acumulada hoje, 3,60%. Então, para que a gente possa ter um ganho real equivalente ao ganho que aconteceu em 2015, a taxa de juros deveria estar em 4,89%. Então, 4,89% é o que traria para a gente um ganho real igual ao que ocorreu em 2015, quando a gente teve taxas de juros, uma alta de taxa de juros, e os juros batendo 14,25%. Então, esse é um exercício importante. Para fechar essa videoaula com chave de ouro, eu vou fazer um exemplo aqui para que você nunca mais esqueça disso. Vamos pegar um país vizinho e a gente vai pegar um país que tem uma taxa de juros bem elevada. Vamos pegar como exemplo a Argentina. Então, se eu pegar aqui a Argentina, deixa eu colocar aqui,
eu vou pegar a Argentina aqui, ó. Tem uma taxa de juros de 26,25%. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 26,25%. Não vou levar em consideração imposto nem custo, porque aqui a gente está avaliando o juro real de um país. E aqui a gente vai levar em consideração a inflação da Argentina. Então, vamos pegar a inflação atual da Argentina, 24%. Então, está aqui, posso colocar 24%. Está aqui, hoje o juro real na Argentina é de 1,81. Se a gente pegar no Brasil, 10,15 e uma inflação de 3,60. Então, a gente tem um ganho real de 6,32. Na verdade, esse juro real é o campeão mundial atualmente. Então, é por isso que aplicações em renda fixa se tornam muito atraentes para os investidores, porque você se expõe pouco a risco, você consegue fazer aplicações bem conservadoras, Tesouro Selic, aplicações cobertas pelo FGC, e você tem um ganho real significativo que em lugar nenhum do mundo você consegue ter. Bom, antes de concluir essa videoaula e te fazer um convite especial, eu tenho algumas observações importantes para fazer. A primeira delas é a seguinte: quando você ouvir que a taxa básica de juros diminuiu, você deve se perguntar se essa diminuição veio acompanhada de uma redução do ganho real para o investidor. Se sim, ok, sua carteira vai ter um impacto, ela vai ter uma diminuição do ganho real. E claro, pode chegar um determinado momento onde a gente tenha uma redução tão grande de taxa básica de juros que o ganho real se torne nulo ou mesmo negativo. E aí a grande pergunta é: será que ainda assim valeria a pena investir no Tesouro Selic? E a resposta é sim. É melhor você corrigir parte da inflação do que não corrigir absolutamente nada. Então sempre vai valer a pena investir no Tesouro Selic para um capital emergencial, aquele recurso de liquidez imediata. Quando a gente fala do capital geral da nossa carteira, a gente precisa necessariamente fazer uma diversificação para que a gente possa não absorver totalmente a diminuição do ganho real por uma eventual redução da Selic. E aí a gente vai fazer uso de títulos pré-fixados, atrelados ao IPCA, e aí a gente consegue elaborar uma carteira que fica equilibrada e que vai absorver melhor esse impacto de redução de juros ou uma alta de juros. Agora, para o capital de liquidez imediata, aí de fato a gente vai ficar atrelado a produtos pós-fixados, sendo eles atrelados à taxa Selic ou ao CDI. E nesse caso, de fato, a gente vai ter que absorver toda essa redução que eventualmente possa ocorrer no ganho real. Uma alternativa que a gente pode fazer é também diversificar esse capital de emergência. Como a gente sabe, para que eu possa obter o ganho real de uma aplicação financeira, eu preciso descontar impostos e custos e depois eu desconto a inflação. Uma alternativa para o investidor, para esse capital de liquidez imediata, é ele diversificar com um produto que não tem imposto de renda. Por exemplo, uma LCI ou uma LCA. Então imagine o seguinte, você tem uma carteira e parte dessa carteira tem liquidez imediata. Você pode pegar uma parte dessa carteira de liquidez imediata, fazer um planejamento de prazo e baseado nisso, se você entender que você não vai precisar desse recurso por pelo menos 3 meses, você pode utilizar uma LCI ou uma LCA, que depois de 3 meses você tem uma liquidez imediata. E aí você passa a ter uma carteira também de liquidez imediata diversificada, basicamente entre 2 produtos financeiros. Nessa situação você poderia ter, por exemplo, o Tesouro Selic e você poderia ter uma LCI ou LCA, que depois de 3 meses você passa a ter a liquidez desse capital. Então essa parte da carteira, você teria uma parte que absorve totalmente uma redução de ganho real por uma eventual queda de juros e a outra parte ela vai minimizar esse impacto porque não existe a cobrança do imposto de renda nessa parcela de liquidez imediata da carteira. É claro que para isso você vai ter uma exposição um pouquinho maior de risco, porque esse produto privado não tem o mesmo nível de segurança do Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro que a gente tem na economia. Mas de toda maneira você está administrando bem os seus riscos, porque numa eventual quebra dessa instituição financeira e eventualmente você precise utilizar o FGC, você tem uma outra parte de liquidez imediata que vai te garantir não ficar sem acesso ao seu capital emergencial
durante um determinado período. Então é uma alternativa para que você possa pensar e de repente implementar na sua carteira. É claro que o ganho não vai ser tão significativo assim, mas se a gente tem a possibilidade de repente fazer um planejamento para otimizar um pouquinho a nossa rentabilidade, mantendo um bom nível de segurança, de repente pode ser feito. Então é isso, se você gostou dessa videoaula, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Mas se você gostou ainda mais, eu tenho um convite especial para você. Eu preparei uma videoaula onde eu vou mostrar para você como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e fácil. Vai aparecer um card aqui em cima, se você clicar você vai ser direcionado para uma página nossa e nessa página você vai colocar o seu e-mail e por e-mail você vai receber essa planilha que eu apresentei nessa videoaula e outras videoaulas que eu considero bem importantes. E imediatamente você vai ser direcionado para essa videoaula especial que eu preparei e você vai ter acesso a uma série de conteúdos que eu considero bem interessantes. Lembra que está aqui em cima no card, mas se você quiser também você pode clicar na descrição desse vídeo. Então é isso, um grande abraço e até daqui a pouco.